Olá! Hoje a gente vai explorar uma teoria que, olha, pode mudar tudo o que a gente acha que sabe sobre a história da humanidade. Vamos mergulhar fundo em textos antigos que contam uma versão bem diferente das nossas origens. Então, vamos começar com a pergunta principal, a que move tudo isso. E se aquelas figuras que as civilizações antigas veneravam como deuses fossem, na verdade, seres de outros planetas com uma tecnologia muito avançada? Essa é a ideia central que vai guiar toda a nossa conversa. Nos próximos minutos, a gente vai ligar os pontos entre os Anunnaki, a criação do Homo sapiens para ser uma força de trabalho, a ascensão e queda da lendária Atlântida e, acredite, até a verdadeira missão de Jesus. Mas, um ponto importante. O nosso objetivo aqui é só apresentar essa teoria como ela é contada nas fontes, tá? Sem dizer se é verdade ou mentira. Beleza, então por onde a gente começa? Pelo começo, né? Quem eram esses supostos visitantes? De onde eles vieram e o que eles queriam aqui na Terra, afinal? A palavra-chave aqui é Anunnaki. E o mais interessante é que, segundo as fontes, isso não é o nome de uma raça. É mais uma descrição, sabe? Tipo, a gente se chamar de terráqueo. Significa literalmente aqueles que do céu para a terra vieram. Um termo meio genérico para vários tipos de seres. E agora, a parte mais maluca. Não estamos falando de homenzinhos verdes ou ETs cinzas. A descrição é de seres humanoides, bípedes, muito parecidos com a gente. A teoria, baseada em textos como os Vedas da Índia, sugere que eles vieram do sistema estelar das Pleiades, fugindo como refugiados de uma guerra galáctica terrível. Eles seriam a elite, os que conseguiram escapar em naves e escolheram a Terra para um recomeço. E isso leva a gente para a próxima peça desse quebra-cabeça. Se os Anunnaki estavam aqui, qual era o nosso papel no meio disso tudo? A resposta, segundo essa teoria, muda completamente o sentido da nossa existência. E como isso teria acontecido? Um poema babilônico antigo, o épico de Atrahasis, conta a história. A classe trabalhadora dos Anunnaki, chamada de Igigi, estava aqui na Terra ralando na mineração e simplesmente se rebelou. O trabalho era pesado demais. A solução? Um dos líderes, Enki, teve a ideia de pegar um hominídeo que já existia por aqui e dar um upgrade, adicionando a essência deles. Basicamente, engenharia genética para criar um novo trabalhador, o Homo sapiens. Nós fomos criados para ser a mão de obra. E a civilização que essa nova força de trabalho ajudou a erguer? Nada mais, nada menos que a famosa Atlântida. Mas esquece a ideia de uma ilha que afundou no mar. De acordo com a teoria, Atlântida era um império global com centros de poder em todos os continentes. A gente pode literalmente estar vivendo em cima das ruínas dela agora mesmo. Aí vem a pergunta óbvia, né? Se existiu uma civilização global tão avançada assim, cadê as provas? Pois é, a teoria diz que ela não só desapareceu, ela foi deliberadamente apagada da história. Essa citação da fonte é bem direta e forte. A teoria alega que, em períodos como a Inquisição, rolou um esforço organizado para destruir e esconder as construções e o conhecimento dessa civilização antiga, literalmente construindo em cima das ruínas para impor uma nova ordem, uma nova história. E isso aqui mostra perfeitamente como essa história pode estar escondida na nossa cara o tempo todo. Muitas pirâmides, como as da Cidade do México, antes de serem escavadas, pareciam só morros. Com o tempo, a terra, a vegetação, tudo cobre a estrutura e um monumento antigo vira só parte da paisagem completamente esquecido. Mas, segundo a teoria, existem pistas. Igrejas antigas, principalmente as que foram construídas no alto de morros e que têm um detalhe específico: janelas trípticas, aquele design com 3 janelinhas. Elas estariam imitando as estruturas que substituíram. Seriam como marcadores, apontando para antigos locais sagrados. E agora, a gente chega na conexão talvez mais surpreendente e polêmica de todas, que liga toda essa história de alienígenas e civilizações perdidas diretamente com a figura de Jesus. Essa conexão começa na linhagem de Jesus. Em textos apócrifos, aqueles que não entraram na Bíblia, a história é que não só a mãe dele, Maria, mas também a avó, Ana, tiveram concepções virginais. Isso não soa como coincidência, né? Parece mais um projeto genético, a criação intencional de uma linhagem super específica para um propósito maior. E qual seria esse propósito? A hipótese aqui é que essa linhagem foi criada para receber a alma reencarnada de uma figura muito poderosa do passado.
Tote, o Atlante. Jesus, nessa visão, seria o próprio Tote, de volta à Terra, num novo corpo com uma missão clara. As tábuas de esmeralda, que teriam sido escritas pelo próprio Tote, parecem revelar essa missão. Depois que um grande dilúvio destruiu sua civilização, ele volta e não se declara um deus. Ele diz, eu sou um filho de Atlântida, e que veio para ajudar a humanidade a se reerguer. Ele era um guia, um professor, não uma divindade para ser adorada. Mas como Jesus teria recuperado as memórias de sua vida como Thoth? A teoria aponta para os anos perdidos, aquele período dos 12 aos 32 anos que não é contado na Bíblia. Ele teria viajado pelo mundo, Egito, Tibete, Índia, estudando conhecimentos antigos como cura energética e reencarnação, para despertar toda essa sabedoria antes de começar seu ministério público. E assim, a gente termina com uma reflexão final bem forte. Se essa teoria estiver certa, a missão de Jesus não era criar uma religião de adoração, mas sim reacender um conhecimento perdido de uma era de ouro. Ele não era um Deus a ser temido, mas um guia tentando nos mostrar nosso próprio potencial. E a pergunta que fica é: e se à sua maneira ele realmente conseguiu?